Uma jovem criada na pobreza é forçada a casar-se com um homem de 60 anos, que todos juravam ser tão humilde quanto ela. 3 dias depois, ao passar por portões que nunca imaginou ver de perto, descobre que a sua nova vida escondia um segredo capaz de virar o seu destino de cabeça para baixo. Entre revelações inesperadas, escolhas difíceis e um reencontro com o passado, ela terá de decidir quem realmente deseja ser, agora que o mundo finalmente a enxerga. E quando o último envelope for aberto, nada, absolutamente nada, será como antes. Antes de conhecer esta história surpreendente, não se esqueça de subscrever o canal para mais narrativas emocionantes. Capítulo 1. O peso do destino. A chuva batia contra a janela embaçada do quarto nos fundos da casa, aquele cômodo pequeno e úmido que Mariana chamava de seu desde que o pai se foi, há quase 10 anos. O barulho das gotas era ritmado, quase hipnotizante, e por alguns minutos ela conseguia fingir que estava em outro lugar, longe daquela realidade que a sufocava dia após dia. Mas a ilusão nunca durava muito. A voz estridente de Valdete, sua madrasta, cortava o silêncio como uma faca afiada, trazendo-a de volta à cruel realidade de sua existência em Belo Horizonte, na casa grande do bairro Floresta, onde o conforto era privilégio de algumas, mas jamais dela. Mariana tinha 22 anos, cabelos castanhos que caíam lisos até a cintura, olhos cor de mel que pareciam carregar uma tristeza antiga e mãos calejadas de tanto trabalho. Desde os 12 anos, quando seu pai partiu subitamente, deixando-a aos cuidados da segunda esposa, sua vida havia se transformado em uma sucessão interminável de tarefas domésticas, humilhações silenciosas e noites em que chorava baixinho para ninguém ouvir. Valdete nunca disfarçou a preferência pelas próprias filhas, Jéssica e Bruna, 2 moças mimadas que passavam os dias entre salões de beleza, compras no shopping e festas intermináveis, enquanto Mariana limpava, cozinhava e servia como se fosse uma empregada sem salário e sem dia de folga. A casa era ampla, com 3 quartos espaçosos, uma sala de estar decorada com móveis caros, uma cozinha moderna e um jardim que Mariana mantinha impecável, apesar de nunca ter permissão para sentar ali e apreciar as flores que ela mesma cultivava. Jéssica e Bruna tinham seus quartos repletos de roupas de marca, perfumes importados e sapatos que nunca usavam mais de 3 vezes. Mariana, por sua vez, tinha apenas 2 mudas de roupas simples, um par de sandálias gastas e a fé que seu pai lhe ensinou a cultivar antes de partir. Era essa fé pequena e silenciosa que a mantinha de pé quando tudo parecia desmoronar ao seu redor. Naquela manhã de março, o calor já começava a apertar mesmo com a chuva. Mariana havia acordado às 5 da manhã, como de costume, para preparar o café da família. Enquanto fritava ovos e aquecia o pão francês que havia comprado na padaria da esquina no dia anterior, ouvia os passos de Valdete descendo a escada. A mulher tinha 50 e poucos anos, cabelos pintados de loiro, unhas sempre feitas e uma expressão permanente de insatisfação no rosto. Vestia um roupão de seda azul e chinelos com pompom, e seu perfume forte invadia a cozinha antes mesmo que ela aparecesse na porta. Mariana, você fez o suco de laranja que eu pedi. A voz de Valdete era impaciente, como sempre. Mariana assentiu em silêncio, apontando para a jarra sobre a bancada. Valdete nem olhou para ela, apenas pegou a jarra e serviu-se, derramando propositalmente algumas gotas no chão limpo e saindo sem dizer mais nada. Mariana respirou fundo, pegou o pano e limpou o líquido alaranjado que escorria pelo piso branco. Já estava acostumada. 10 anos de tratamento assim haviam ensinado a não esperar gratidão, reconhecimento ou sequer um bom dia. Jéssica e Bruna desceram quase ao meio-dia, ainda de pijama, reclamando que o café estava frio. Mariana reaqueceu tudo sem reclamar, serviu-as com cuidado e voltou para a cozinha para lavar a louça acumulada. Enquanto ensaboava os pratos, ouvia as 2 conversando sobre uma festa que aconteceria no fim de semana, sobre rapazes que tinham conhecido em uma balada na Savassi, sobre vestidos novos que a mãe havia prometido comprar.
Mariana nunca havia ido a uma festa. Nunca havia tido um vestido novo. Nunca havia sido convidada para nada. As horas passavam arrastadas naquela terça-feira cinzenta. Mariana varreu a casa inteira, passou pano em todos os cômodos, lavou roupas, estendeu no varal, preparou o almoço, lavou mais louça, regou o jardim e ainda teve que ouvir Valdete reclamar que a comida estava sem sal, mesmo que estivesse perfeitamente temperada. À tarde, sentou-se por alguns minutos no degrau da cozinha, olhando pela janela para a rua movimentada, onde as pessoas iam e vinham com suas vidas, seus problemas, suas alegrias. Ela se perguntava como seria ter uma vida normal, ter amigas, sair para tomar um café, ter alguém que se importasse com ela de verdade. Mas logo Valdete gritou seu nome novamente, e Mariana levantou-se rapidamente, guardando os pensamentos distantes em algum canto escondido do coração. Foi no final da tarde, quando o sol começava a descer tingindo o céu de laranja, que Valdete a chamou para a sala de estar. Mariana sentiu um frio na barriga. Sempre que era chamada daquela forma, algo ruim estava prestes a acontecer. Valdete estava sentada no sofá de couro com uma xícara de café na mão e uma expressão que Mariana não conseguiu decifrar de imediato. Jéssica e Bruna também estavam ali, sentadas cada uma em uma poltrona, com sorrisos maliciosos nos rostos. «Senta aí», Valdete apontou para o banquinho de madeira ao lado da mesinha de centro. Mariana obedeceu, as mãos suando frio, o coração batendo mais rápido. «Tenho uma notícia para você». Mariana esperou em silêncio, os olhos fixos no chão. «Você vai se casar». A frase caiu como uma pedra pesada sobre seus ombros. Mariana ergueu o olhar, confusa e assustada. «Como assim casar?» Sua voz saiu fraca, quase inaudível. «Exatamente o que você ouviu. Arranjei um casamento para você. O homem se chama Antônio, tem uns 60 anos, não tem muito dinheiro, mas aceitou se casar com você. A cerimônia vai ser daqui a 2 dias. Mariana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. «Mas eu nem conheço esse homem. Como a senhora pode fazer isso comigo?» Valdete deu de ombros, bebendo um gole do café. «Você acha que vou sustentar você para sempre? Você não estuda, não trabalha fora, não tem futuro. Esse homem está disposto a te levar. É uma boca a menos para eu alimentar. Você deveria até agradecer». As palavras eram cruéis, cortantes, e Mariana sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Jéssica e Bruna riram baixinho, como se aquilo fosse uma grande piada. Mariana apertou as mãos uma contra a outra, tentando manter a compostura. «Eu não quero me casar com alguém que eu não conheço. Por favor, não me obrigue a fazer isso». «Você não tem escolha». A voz de Valdete era fria, definitiva. «Ou você aceita, ou pode pegar suas coisas e ir embora agora mesmo. E aí, para onde você vai? Não tem dinheiro, não tem amigos, não tem nada. Então é melhor aceitar o que está sendo oferecido». Mariana ficou em silêncio, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Sabia que Valdete estava certa. Não tinha para onde ir. Não tinha ninguém. Seu pai não tinha mais família viva, e ela não tinha contato com parentes distantes. Estava completamente sozinha no mundo, refém daquela mulher que nunca a havia amado. Com a voz embargada, murmurou um sim quase imperceptível. Valdete sorriu satisfeita. «Ótimo. Amanhã você vai conhecer o Antônio. Ele vem aqui às 3 da tarde. E depois de amanhã você sai desta casa. Agora vá preparar o jantar». Mariana levantou-se cambaleante e voltou para a cozinha, as pernas fracas, o coração despedaçado. Sentou-se no chão frio, encostou a cabeça nos joelhos e chorou baixinho, tentando abafar os soluços. Como sua vida havia chegado àquele ponto. Como era possível que seu destino estivesse sendo decidido daquela forma, sem que ela tivesse qualquer controle. Pensou no pai, em como ele a protegia, em como dizia que ela era especial, que tinha um coração puro e que Deus cuidaria dela. Será que Deus realmente estava vendo aquilo? Será que ele se importava com o sofrimento dela? Naquela noite, Mariana mal conseguiu dormir. Revirava-se na cama estreita, imaginando como seria esse homem chamado Antônio. 60 anos. Quase 3 vezes a idade dela.
sem dinheiro, segundo Valdete. Provavelmente alguém que precisava de uma empregada gratuita, alguém que viu nela uma oportunidade de ter alguém para cuidar da casa e servi-lo. A ideia a enojava, mas ao mesmo tempo sentia um alívio estranho. Pelo menos sairia daquela casa. Pelo menos não teria mais que aturar Valdete e suas filhas. Talvez, apenas talvez, a vida com esse desconhecido não fosse tão ruim quanto aquela que vivia ali. O dia seguinte chegou rápido demais. Mariana acordou com o estômago revirado, incapaz de comer qualquer coisa. Passou a manhã limpando a casa como sempre, mas sua mente estava distante, perdida em pensamentos confusos e medos indefinidos. Às 3 da tarde em ponto, a campainha tocou. Valdete mandou Mariana abrir a porta. Ela obedeceu, as mãos tremendo ao girar a maçaneta. Do outro lado, estava um homem alto, de ombros largos, cabelos grisalhos bem cortados e um rosto marcado pelo tempo, mas que transmitia uma serenidade inesperada. Ele vestia roupas simples, uma camisa de algodão branca e uma calça jeans desbotada, sapatos velhos, mas limpos. Seus olhos eram escuros, profundos e, ao olhar para Mariana, pareciam carregar uma gentileza que ela não esperava encontrar. "Você deve ser a Mariana." A voz dele era grave, mas suave. "Meu nome é Antônio. É um prazer conhecer você." Mariana assentiu, sem conseguir dizer nada. Antônio entrou na casa, cumprimentou Valdete com educação, mas sem bajulação. Sentou-se na sala e conversou brevemente com a madrasta, acertando os detalhes do casamento. Mariana ficou de pé, ao lado da porta, observando tudo em silêncio. Antônio olhava para ela de vez em quando, e sempre que seus olhos se encontravam, ele sorria de um jeito quase paternal, como se quisesse acalmá-la. Depois de alguns minutos, Valdete disse que precisava resolver algo na cozinha e deixou os dois sozinhos. Antônio levantou-se e caminhou até Mariana, mantendo uma distância respeitosa. "Eu sei que isso deve ser muito difícil para você", ele disse baixinho para que ninguém mais ouvisse. "Mas quero que saiba que jamais vou machucá-la. Você não precisa ter medo de mim. Eu só quero que você tenha um lugar seguro para viver." Mariana ergueu os olhos, surpresa com aquelas palavras. Havia sinceridade na voz dele, uma honestidade que ela não estava acostumada a ouvir. "Por que o senhor aceitou se casar comigo?" ela perguntou, a voz ainda trêmula. "Porque vi em você algo que poucas pessoas têm hoje em dia, uma bondade genuína. Eu a vi outro dia, cuidando do jardim, conversando com as flores como se elas fossem suas amigas. Vi a forma como você trata as pessoas com respeito, mesmo quando não recebe o mesmo em troca. Isso é raro, Mariana, e merece ser protegido." Ela não sabia o que dizer. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma. Ninguém nunca havia percebido sua existência, muito menos elogiado algo nela. Sentiu um aperto no peito, uma emoção estranha que não conseguia nomear. Antônio sorriu novamente, tocou levemente em seu ombro e voltou para a sala, onde Valdete já retornava com uma expressão impaciente. "Então está tudo acertado. Amanhã, às 10 da manhã, no cartório. Mariana, prepare suas coisas hoje mesmo." Antônio assentiu e despediu-se, lançando um último olhar para Mariana antes de sair. Ela ficou parada ali, ainda processando tudo o que havia acontecido. Havia algo diferente naquele homem. Algo que destoava completamente da descrição que Valdete havia feito. Ele não parecia desesperado. Não parecia alguém que precisava de uma empregada. Havia um mistério nele, uma calma que contrastava com a urgência da situação. Naquela noite, Mariana juntou suas poucas coisas em uma mala velha que havia pertencido ao pai. 2 mudas de roupa, um par de sandálias, uma Bíblia desgastada que ele lhe dera anos atrás e uma foto deles dois tirada quando ela tinha 7 anos, na única viagem que fizeram juntos para Ouro Preto. Era tudo o que tinha. Olhou ao redor do quartinho que havia sido seu refúgio e sua prisão por tantos anos e sentiu uma mistura de alívio e medo. O que a esperava do outro lado seria melhor ou pior? Não tinha como saber. Apenas confiava que, de alguma forma, Deus não a havia abandonado completamente. A manhã do casamento chegou fria e nublada. Mariana vestiu o único vestido que tinha,
um simples de tecido azul claro, e prendeu os cabelos em um coque baixo. Não havia flores, não havia convidados, não havia alegria. Valdete nem se deu ao trabalho de ir ao cartório, enviando apenas Jéssica para servir de testemunha. Antônio chegou pontualmente, vestindo o mesmo tipo de roupa simples, e sorriu ao vê-la. A cerimônia foi rápida, burocrática, sem emoção. O oficial do cartório leu os termos. Eles assinaram os papéis. E em menos de 15 minutos Mariana era oficialmente casada com um homem que conhecia há apenas um dia. Ao sair do cartório, Antônio a conduziu até um carro velho, um Fiat Uno branco com alguns amassados na lataria. Mariana entrou no banco do passageiro, colocando a mala no banco de trás. Antônio ligou o motor e começaram a se afastar daquela parte da cidade. Ela olhou pela janela, vendo as ruas que conhecia desaparecerem, substituídas por outras que nunca havia visto. Sentia-se estranhamente calma, como se estivesse flutuando em um sonho estranho, sem controle sobre o próprio corpo. Depois de quase 1 hora de viagem, eles chegaram a um bairro mais afastado, uma região simples, com casas pequenas e ruas de paralelepípedo. Antônio estacionou em frente a uma casa térrea, pintada de branco, com uma pequena varanda e um jardim na frente, repleto de flores coloridas. Mariana desceu do carro e observou o lugar. Era modesto, mas havia algo acolhedor ali, algo que sua antiga casa nunca teve, apesar de todo o luxo. Seja bem-vinda. Antônio pegou a mala dela e abriu a porta da casa. O interior era simples, mas limpo e organizado. Uma sala pequena com um sofá de 2 lugares, uma mesinha de centro, uma estante com livros, uma televisão antiga. A cozinha era integrada, com armários brancos e uma mesa redonda de madeira. Havia 2 portas, uma que levava ao banheiro e outra ao quarto. Mariana caminhou devagar, observando cada detalhe. Tudo estava impecavelmente limpo. As plantas na janela bem cuidadas, os livros organizados por tamanho. Havia uma sensação de paz naquele lugar, uma tranquilidade que ela não sentia há muito tempo. Esse será seu lar agora, Antônio disse, colocando a mala dela no chão. Você pode ficar à vontade. Não, precisa fazer nada que não queira. Não precisa ter medo. Apenas viva, Mariana. Apenas seja você mesma. Ela olhou para ele, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. Mas algo dentro dela, uma voz pequena e quase esquecida, sussurrou que talvez, apenas talvez, aquilo fosse o começo de algo diferente. Algo que ela não conseguia ainda nomear, mas que fazia seu coração bater um pouco mais devagar, um pouco mais esperançoso. Antônio preparou um chá para os dois e sentaram-se na varanda, observando a tarde cair sobre o bairro tranquilo. Ele não fez perguntas invasivas, não exigiu nada dela. Apenas conversaram sobre coisas simples, sobre as flores do jardim, sobre o clima, sobre os pássaros que cantavam nas árvores próximas. Mariana, aos poucos, sentiu os músculos relaxarem, a tensão que carregava nos ombros diminuir um pouco. Quando a noite chegou, Antônio mostrou a ela o quarto, um espaço pequeno mas aconchegante, com uma cama de casal coberta por um edredom branco, um guarda-roupa simples e uma janela que dava para os fundos da casa, onde havia um pequeno quintal com mais flores. Este é seu quarto. Eu vou dormir no sofá da sala. Você precisa de privacidade e de tempo para se acostumar. Não tenha pressa para nada. Mariana sentiu os olhos marejarem. Ninguém nunca havia sido tão gentil com ela. Ninguém nunca havia se preocupado com o que ela sentia ou precisava. Obrigada. Foi tudo o que conseguiu dizer. A voz embargada. Antônio apenas assentiu e fechou a porta, deixando-a sozinha. Mariana sentou-se na cama, tocou o tecido macio do edredom e deixou as lágrimas caírem livremente. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de uma esperança pequena mas teimosa, que começava a brotar no fundo de seu coração, cansado. Capítulo 2. Sinais do passado. Mariana acordou com o som dos pássaros cantando do lado de fora da janela. Por alguns segundos ficou desorientada, sem saber onde estava. O quarto era diferente.
A cama era confortável demais e havia uma sensação estranha de paz que ela não conseguia lembrar quando havia sentido pela última vez. Então, a memória do dia anterior voltou como uma onda. O casamento no cartório, a viagem até aquela casa simples, a gentileza incompreensível de Antônio. Sentou-se na cama, ainda processando o fato de que aquela era sua nova realidade. A luz do sol entrava pela janela, iluminando o quarto com uma claridade suave. Mariana levantou-se, vestiu uma das duas roupas que tinha e caminhou até a porta, abrindo-a com cuidado. A casa estava em silêncio. Na sala, o sofá estava arrumado, o cobertor dobrado perfeitamente sobre o encosto, e não havia sinal de Antônio. Sobre a mesa da cozinha, encontrou um bilhete escrito à mão, com uma caligrafia elegante e firme. Bom dia, Mariana. Tive que sair cedo para resolver algumas coisas. Há pão fresco na cesta, café pronto na garrafa térmica e frutas na fruteira. Sinta-se em casa. Volto no final da tarde. Antônio. Ela segurou o bilhete entre os dedos, relendo as palavras várias vezes. Havia uma delicadeza naquelas linhas que a tocava profundamente. Sentou-se à mesa e serviu-se de café, mordendo um pedaço de pão com manteiga. A comida era simples, mas saborosa, e pela primeira vez em anos comeu sem pressa, sem medo de ser interrompida ou repreendida. Olhou ao redor da cozinha limpa e organizada e se perguntou quem havia cuidado daquela casa antes dela chegar. Antônio morava sozinho. Será que ele mesmo fazia tudo? A ideia parecia estranha, considerando que a maioria dos homens que conhecia mal sabia fritar um ovo. Depois do café, Mariana decidiu explorar um pouco mais a casa. Caminhou até a varanda e sentou-se na cadeira de balanço de madeira que havia ali, observando o movimento tranquilo da rua. Vizinhos passavam cumprimentando uns aos outros. Crianças brincavam na calçada. Um cachorro vira-lata dormia preguiçosamente à sombra de uma árvore. Era tudo tão diferente do bairro onde havia morado com Valdete, onde as pessoas mal se falavam e a vida parecia correr em uma velocidade frenética e fria. As horas passaram devagar. Mariana regou as flores do jardim, leu algumas páginas da Bíblia que trouxera consigo e ficou observando o céu que começava a mudar de cor à medida que a tarde avançava. Estava começando a se perguntar se Antônio realmente voltaria quando ouviu o som do carro estacionando na frente da casa. Ele desceu do Uno branco, carregando 2 sacolas de supermercado, e sorriu ao vê-la na varanda. Boa tarde, Mariana. Como foi seu dia? A voz dele era calorosa, genuinamente interessada. Foi tranquilo, ela respondeu, levantando-se para ajudá-lo com as sacolas. O senhor não precisava comprar tanta coisa. Claro que precisava. Agora somos 2 aqui. E, por favor, não me chame de... Senhor, pode me chamar só de Antônio. Ela assentiu, ainda não totalmente confortável com aquela informalidade. Na cozinha, ajudou-o a guardar as compras, frutas frescas, legumes, carnes, pães, leite, queijo, tudo em quantidade generosa. Antônio preparou o jantar enquanto conversava sobre coisas do dia a dia, sobre o trânsito de Belo Horizonte que estava cada vez pior, sobre um filme que havia assistido na televisão na noite anterior, sobre as flores do jardim que estavam lindas. Mariana ouvia em silêncio, ainda estranhando aquela normalidade, aquela leveza. Jantaram juntos na mesa pequena da cozinha, um macarrão simples com molho de tomate, caseiro que Antônio preparou com habilidade surpreendente. A comida estava deliciosa, e Mariana comeu até se sentir satisfeita, algo raro em sua antiga casa, onde sempre comia apenas as sobras. Depois do jantar, lavaram a louça juntos, e Antônio colocou um disco de música clássica para tocar baixinho no aparelho de som antigo da sala. Você gosta de música clássica? Ele perguntou, sentando-se no sofá. Não sei, nunca tive muito contato com isso, Mariana respondeu sinceramente, sentando-se na outra ponta do sofá, mantendo uma distância respeitosa. Antônio sorriu. Então vou te apresentar. Essa é a Sinfonia número 9 de Beethoven. É sobre esperança, sobre a alegria que surge mesmo depois de muita dor. Eles ficaram ali em silêncio, ouvindo a música preencher o espaço entre eles. Mariana fechou os olhos e deixou que as notas a envolvessem, sentindo algo que não conseguia nomear,
uma emoção profunda que parecia vir de um lugar muito escondido dentro dela. Quando a música terminou, percebeu que havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Antônio não disse nada, apenas ofereceu um lenço limpo e continuou ali, uma presença silenciosa e reconfortante. Naquela noite, quando Mariana se deitou em seu quarto, sentiu-se estranhamente grata. Grata por aquele lugar, por aquela paz, por aquele homem que a tratava com uma dignidade que ela pensava ter perdido para sempre. Adormeceu rapidamente, embalada pelos sons da noite tranquila do bairro. O segundo dia seguiu um padrão semelhante. Antônio saiu cedo de manhã, deixando outro bilhete gentil, e voltou no final da tarde. Mariana aproveitou o tempo para limpar a casa, não porque fosse obrigada, mas porque queria contribuir de alguma forma. Lavou as roupas, estendeu no varal, preparou um almoço simples e cuidou do jardim com carinho. Sentiu-se útil, mas de uma forma diferente, não como uma serva, mas como alguém que fazia parte daquele espaço. No entanto, algo começou a chamar sua atenção. Enquanto organizava a sala, notou que havia uma gaveta na estante que estava sempre trancada. Tentou abri-la por curiosidade, mas estava firmemente fechada. Na mesinha de cabeceira do quarto onde Antônio deveria dormir, ela viu uma foto emoldurada de uma mulher bonita, de cabelos escuros e sorriso gentil, ao lado de um Antônio mais jovem. Quem seria aquela mulher? Sua esposa que havia partido, como ele mencionara brevemente. Mariana sentiu uma pontada de algo estranho, não exatamente ciúme, mas uma curiosidade sobre o passado daquele homem que era seu marido apenas no papel. Quando Antônio voltou naquela tarde, estava carregando uma caixa grande. Mariana o ajudou a entrar com ela e ele a colocou sobre a mesa da sala com cuidado. "Isso é para você", ele disse, sorrindo. Mariana abriu a caixa e encontrou dentro várias peças de roupa, vestidos simples, mas bonitos, blusas, calças, saias, tudo novo e em seu tamanho. Ela arregalou os olhos, surpresa. "Como o senhor, digo. Como você sabia meu tamanho? Observei suas roupas quando as vi secando no varal. Achei que você merecia ter mais opções." Mariana sentiu os olhos marejarem novamente. Ninguém nunca havia comprado roupas novas para ela desde que o pai era vivo. "Obrigada", ela sussurrou, tocando nos tecidos macios. "Obrigada mesmo. Não precisa agradecer. É o mínimo que posso fazer." Mas havia algo naquela generosidade que a intrigava. Antônio dizia não ter muito dinheiro, mas as roupas eram de boa qualidade, a comida que comprava nunca faltava, e havia uma naturalidade em seus gestos que contrastava com a suposta pobreza. Mariana guardou suas dúvidas para si mesma, não querendo parecer ingrata ou desconfiada. Naquela noite, depois do jantar, Antônio recebeu uma ligação. Atendeu rapidamente e saiu para a varanda falando baixo. Mariana não conseguiu ouvir a conversa, mas notou que ele parecia tenso, diferente da calma habitual. Quando voltou, seu rosto estava sério, mas ao vê-la, forçou um sorriso. "Tudo bem", ele disse, mas ela não tinha certeza se acreditava. Mais tarde, quando Mariana já estava em seu quarto, ouviu o som de Antônio remexendo em papéis na sala. Curiosa, abriu a porta apenas uma fresta e viu-o sentado à mesa, examinando documentos com carimbos e selos que pareciam oficiais. Havia também um laptop aberto, algo que não combinava com a casa modesta onde viviam. Ele digitava rapidamente, com a postura de alguém acostumado a lidar com questões complexas. Mariana fechou a porta devagar, seu coração acelerado. Quem era realmente Antônio? O terceiro dia amanheceu diferente. Mariana acordou com Antônio batendo suavemente na porta do quarto. "Pode se arrumar", ele disse através da madeira. "Quero te levar a um lugar especial hoje." Ela se levantou rapidamente, intrigada e um pouco nervosa. Escolheu um dos vestidos novos que ele havia dado, um azul marinho simples, mas elegante, e prendeu os cabelos em um rabo de cavalo. Quando saiu do quarto, Antônio a esperava na sala, vestindo roupas pouco melhores do que o habitual, uma camisa social branca e calça de alfaiataria preta. Ele sorriu ao vê-la. "Você está linda." Mariana sentiu o rosto esquentar.
Não estava acostumada com elogios. Obrigada. Para onde estamos indo? Você vai ver. É uma surpresa. Entraram no Uno branco e começaram a dirigir. Mariana observava a paisagem pela janela, tentando adivinhar o destino. Saíram da região mais simples onde moravam e começaram a atravessar bairros mais movimentados de Belo Horizonte. Passaram pela Avenida Afonso Pena, pela Praça da Liberdade, e depois começaram a subir em direção aos bairros mais nobres da cidade. Mariana franziu a testa, confusa. O que estavam fazendo ali? Depois de quase 40 minutos de viagem, Antônio entrou em uma rua larga, arborizada, com mansões de cada lado. Mariana sentiu o estômago revirar. Deve haver algum engano, ela murmurou. Antônio apenas sorriu, continuando a dirigir. O carro finalmente parou em frente a uma propriedade imensa, cercada por muros altos e um portão de ferro trabalhado. Havia seguranças uniformizados na guarita, e ao verem Antônio, abriram o portão imediatamente, cumprimentando-o com respeito. Bem-vindo de volta, senhor Antônio. Mariana estava completamente perdida. O carro avançou por um caminho de pedras que levava até uma mansão colossal, pintada em tons de bege e branco, com colunas gregas na entrada, janelas enormes e um jardim que parecia ter saído de uma revista de decoração. Fontes de água, esculturas, flores de todas as cores, tudo impecável, tudo perfeito. Antônio estacionou em frente à entrada principal. "O que estamos fazendo aqui?" Mariana perguntou, a voz trêmula. Antônio desligou o motor e virou-se para ela, seus olhos escuros fixos nos dela. "Esse é o seu verdadeiro lar, Mariana, bem-vinda." Ela não conseguia processar as palavras. Seu verdadeiro lar. Aquilo não fazia nenhum sentido. Antônio desceu do carro e caminhou até o lado dela, abrindo a porta e estendendo a mão. Ela aceitou, as pernas trêmulas, e saiu, olhando ao redor como se estivesse em um sonho bizarro. A porta da mansão se abriu e uma mulher de meia-idade, vestida com um uniforme elegante, apareceu sorrindo. "Senhor Antônio, é tão bom tê-lo de volta. E essa deve ser a senhora Mariana. Seja muito bem-vinda." Senhora Mariana. As palavras ecoaram na mente dela, incompreensíveis. Antônio a guiou para dentro da mansão, e Mariana mal conseguia acreditar no que via. O hall de entrada era imenso, com um lustre de cristal suspenso no teto alto, piso de mármore polido, escadarias curvas que levavam ao segundo andar, quadros de arte nas paredes, móveis que pareciam ter saído de um museu. "Não entendo." Ela finalmente conseguiu dizer, a voz fraca. "O que está acontecendo? Por que me trouxe aqui?" Antônio a conduziu até uma sala de estar luxuosa, com sofás de couro italiano, uma lareira imponente e janelas que davam para o jardim espetacular. Ele a fez sentar e ajoelhou-se na frente dela, segurando suas mãos com delicadeza. "Mariana, preciso te contar a verdade. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Fingi ser pobre para te conhecer sem máscaras, sem interesses, sem mentiras. Mas a realidade é que sou dono de uma das maiores empresas de construção civil de Minas Gerais. Essa mansão, as propriedades, os negócios, tudo isso é meu. Ou melhor, agora é nosso." Ela o encarou incapaz de falar. As palavras dele pareciam vir de muito longe, abafadas, como se estivesse submersa em água. "Isso não pode ser verdade. Por que você faria isso? Por que mentiria?" Antônio suspirou, seus olhos revelando uma tristeza antiga. "Porque perdi minha esposa há 5 anos. Ela era o amor da minha vida, e quando ela partiu, perdi o sentido de tudo. Afastei-me dos negócios, deixei que meus sócios cuidassem de tudo, vivi em reclusão. As pessoas começaram a achar que eu havia perdido tudo, que estava arruinado. E eu deixei que pensassem isso. Queria paz, queria silêncio, queria esquecer a dor. Mas então vi você. Vi a forma como tratava as flores, como cuidava de coisas pequenas com tanto carinho. Vi sua bondade, mesmo sofrendo tanto, e percebi que ainda havia algo de bom no mundo. Algo que valia a pena proteger. Então pedi a Valdete que te deixasse se casar comigo. Ela aceitou rapidamente, claro, pensando que estava se livrando de um fardo. Mas para mim você foi a salvação."
Mariana sentia as lágrimas escorrerem livremente agora. Tudo aquilo era demais. Mas eu não mereço nada disso. Eu não sou ninguém. Sou apenas uma moça pobre que não tem nada para oferecer. Antônio levantou-se e caminhou até uma escrivaninha de madeira nobre no canto da sala. Abriu uma gaveta e tirou uma pasta de documentos. Voltou até Mariana e entregou a pasta para ela. Abra. Com as mãos tremendo, Mariana abriu a pasta. Dentro havia documentos legais, contratos, escrituras. E em todos eles estava seu nome. Mariana da Silva Ferreira, proprietária da mansão, proprietária das contas bancárias, acionista majoritária da empresa Ferreira Construções. Coloquei tudo no seu nome, Antônio disse suavemente. A mansão, o dinheiro, os negócios. Tudo é seu. Porque você merece ter uma vida digna. Porque sua bondade vale mais do que qualquer fortuna que eu poderia acumular. Mariana largou a pasta no chão e cobriu o rosto com as mãos, soluçando incontrolavelmente. Não era possível. Aquilo não era real. Não podia ser. Mas Antônio estava ali, ajoelhado ao seu lado novamente, segurando-a enquanto ela chorava, deixando que toda a dor, o choque e a incredulidade saíssem em ondas. Eu não sei o que fazer, ela conseguiu dizer entre os soluços. Não sei como viver com isso. Não sei como ser essa pessoa. Você não precisa ser ninguém além de quem você já é. Apenas continue sendo bondosa, generosa, autêntica. O resto, eu te ensino. Vou te ajudar a aprender a administrar tudo, a entender os negócios, a cuidar dessa fortuna de forma responsável. Mas hoje, apenas respire. Apenas aceite que sua vida mudou. Eles ficaram ali por um tempo indeterminado, até que Mariana conseguiu se acalmar um pouco. Antônio a levou para conhecer a mansão, sala por sala. Havia 23 cômodos, incluindo 8 suítes, uma biblioteca gigantesca, uma sala de cinema, uma academia, uma piscina coberta e outra ao ar livre, uma adega, um escritório sofisticado e até mesmo um estúdio de arte. Cada espaço era mais impressionante que o outro, e Mariana sentia-se cada vez menor diante de tanta opulência. No quarto principal, Antônio mostrou a ela o closet que estava repleto de roupas femininas novas, todas do tamanho dela, sapatos, bolsas, acessórios. Mandei preparar tudo para você. Escolha o que quiser, usar ou, se preferir, podemos comprar mais coisas do seu gosto. Mariana tocou nos tecidos caros, nos vestidos de grife e sentiu-se completamente deslocada. Como poderia usar aquilo? Como poderia viver ali? Era tudo irreal demais. Ao final do tour, voltaram para a sala de estar. Uma funcionária serviu chá e biscoitos, tratando Mariana com uma reverência que a deixava desconfortável. Quando ficaram sozinhos novamente, Antônio pegou as mãos dela mais uma vez. Sei que é muita coisa para processar, mas quero que saiba que fiz tudo isso porque acredito em você. Porque vi naqueles 3 dias que passamos juntos, na casa simples, que você é exatamente quem eu esperava que fosse. Alguém que não se corromperia pela riqueza. Alguém que usaria tudo isso para fazer o bem. Mariana o encarou, ainda tentando entender. E agora? O que acontece agora? Agora você decide. Se quiser ficar aqui, essa é sua casa. Se quiser voltar para a casa simples, podemos fazer isso também. O importante é que você saiba que está livre. Livre para escolher, livre para viver, livre para ser feliz. Mas naquele mesmo momento, Antônio levantou-se e caminhou até a escrivaninha novamente. Pegou um envelope branco e voltou até ela. Há algo mais que preciso te dizer, e preciso que você leia isso quando eu já tiver ido. Ido, Mariana repetiu, o coração acelerando. Para onde você vai? Preciso fazer uma viagem longa, talvez muito longa. Há coisas que preciso resolver, lugares onde preciso estar. Não posso te explicar tudo agora, mas um dia você vai entender. A casa, o dinheiro, os negócios, tudo está em seu nome. Meus advogados vão te ajudar com qualquer coisa que você precisar. Mas eu preciso partir. Não, Mariana se levantou abruptamente. Você não pode simplesmente ir embora. Por que está fazendo isso? Por que me deu tudo isso se vai me abandonar? Não é abandono, Mariana.
É libertação. Você estava presa em uma vida que não era sua. Agora está livre para construir o futuro que merece. E eu preciso estar livre também. Livre das memórias que me assombram. Livre para encontrar paz. Ele colocou o envelope nas mãos dela, beijou sua testa delicadamente e caminhou em direção à porta. Mariana ficou parada ali, segurando o envelope, sem conseguir processar o que estava acontecendo. Antônio, por favor, ela chamou, mas ele apenas virou-se uma última vez, sorriu com tristeza e saiu. Ela ouviu o som do carro ligando, o motor se afastando, e então o silêncio. Um silêncio pesado, carregado de perguntas sem resposta. Com as mãos tremendo, Mariana abriu o envelope e tirou a carta de dentro. A caligrafia elegante de Antônio preenchia a página. Capítulo 3. Renascimento. Mariana segurou a carta com as duas mãos, os olhos percorrendo cada palavra escrita pela caligrafia firme de Antônio. A sala luxuosa ao seu redor parecia irreal, um cenário de filme onde ela era apenas uma atriz improvisada que não sabia seu texto. Mas as palavras na carta eram reais, concretas, e cada linha a atingia como uma onda. Querida Mariana, se está lendo isso é porque já parti. Sei que deve estar confusa, assustada, talvez até com raiva de mim. E tem todo o direito de sentir tudo isso. Mas preciso que entenda que não fiz nada disso por piedade ou caridade. Fiz porque vi em você algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando: autenticidade. Em um mundo onde todos usam máscaras, você era transparente como água. Em uma sociedade obcecada por dinheiro e status, você cultivava flores e sorria para estranhos sem esperar nada em troca. Quando minha esposa, Helena, partiu, pensei que minha vida tinha acabado. Passamos 30 anos juntos, construímos tudo juntos, e quando ela se foi, percebi que não sabia mais quem eu era sem ela. Abandonei os negócios, afastei-me das pessoas, vivi como um fantasma. Mas algo em mim sabia que precisava encontrar um propósito novamente. E então te vi, cuidando daquele jardim como se cada flor fosse um tesouro, suportando a crueldade de Valdete com uma dignidade que me partiu o coração. Decidi que minha última missão seria dar a você a chance que nunca teve. Não uma vida de luxo vazio, mas uma oportunidade de fazer a diferença no mundo. Porque sei, no fundo do meu coração, que você usará essa fortuna para o bem. Usará para ajudar pessoas que sofreram como você sofreu. Usará para plantar esperança em lugares onde só existe desespero. Quanto a mim, preciso fazer uma jornada. Uma jornada que Helena me pediu que fizesse antes de partir, mas que nunca tive coragem de começar. Preciso visitar lugares que prometemos conhecer juntos. Preciso acertar as contas com meu passado. Preciso encontrar paz. Não sei quanto tempo vai levar. Talvez meses, talvez anos. Talvez nunca volte. Mas saiba que onde quer que eu esteja, estarei torcendo por você. Cuide da sua essência, Mariana. Não deixe que a riqueza te transforme em alguém que você não é. Continue sendo a garota que conversava com flores. Continue sendo a mulher que vê beleza nas coisas simples. E quando tiver dúvidas, lembre-se de que você é mais forte do que imagina. Com carinho e admiração, Antônio. As lágrimas de Mariana caíram sobre o papel, borrando levemente a tinta. Ela leu a carta mais 2 vezes, tentando absorver cada palavra, cada sentimento que Antônio havia colocado ali. Havia uma despedida naquelas linhas, mas também um voto de confiança tão imenso que a assustava. Como ela, uma moça sem educação formal, sem experiência, poderia administrar um império empresarial? Como poderia estar à altura das expectativas dele? Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções e aprendizados. Dr. Marcelo, o advogado da família Ferreira, apareceu na manhã seguinte com uma equipe de assistentes. Era um homem de meia idade, óculos de armação dourada e um terno impecável, mas seu jeito era surpreendentemente gentil. Explicou para Mariana todos os detalhes legais, as contas bancárias que agora estavam em seu nome, os imóveis, as ações da empresa, os investimentos. Os números eram tão grandes que ela mal conseguia compreender. Senhora Mariana,
A empresa Ferreira Construções tem atualmente 240 funcionários diretos, 12 obras em andamento em Belo Horizonte e região metropolitana, e um faturamento anual de aproximadamente 80 milhões de reais. O Sr. Antônio deixou tudo funcionando perfeitamente, com uma equipe de gestores competentes. Sua função não é fazer tudo sozinha, mas aprender e tomar as decisões estratégicas quando necessário. 80 milhões. Mariana mal conseguia imaginar quanto dinheiro era aquilo. Sentia-se como uma criança que havia ganhado um foguete espacial de presente, sem saber como ligar os motores. Mas Dr. Marcelo foi paciente. Apresentou-a aos gestores da empresa, ao contador, ao diretor financeiro, ao engenheiro-chefe. Todos a tratavam com respeito, embora ela percebesse o ceticismo velado nos olhos de alguns. Uma moça de 22 anos, sem qualquer experiência, agora era a dona de tudo. Era natural que duvidassem. Durante as primeiras semanas, Mariana passava as manhãs em reuniões intermináveis, aprendendo sobre fluxo de caixa, cronogramas de obras, fornecedores, contratos. À tarde, estudava em casa lendo livros de administração que Dr. Marcelo havia providenciado, assistindo a vídeos online sobre gestão empresarial, anotando tudo em cadernos que se acumulavam sobre a escrivaninha do escritório. Dormia tarde, exausta, mas com uma sensação estranha de propósito. Estava construindo algo. Estava se transformando. A mansão, que a princípio parecia assustadora em seu tamanho e luxo, aos poucos foi se tornando familiar. Dona Rosa, a governanta, revelou-se uma mulher sábia e maternal, sempre pronta para ajudar Mariana com qualquer coisa. Foi ela quem ensinou a nova patroa a navegar pela complexidade de gerenciar uma casa tão grande, a lidar com os funcionários, a escolher roupas adequadas para cada ocasião. Você tem um coração bom, menina, ela dizia, frequentemente. Isso vale mais do que qualquer diploma. Mas havia momentos de solidão profunda, noites em que Mariana caminhava pelos corredores vazios da mansão, entrando no quarto que havia sido de Antônio e Helena, olhando as fotos deles espalhadas pelas estantes. Helena era realmente linda, com olhos que pareciam rir mesmo em fotos antigas. Mariana se pegava conversando com aquela imagem, pedindo conselhos, perguntando se estava fazendo tudo certo. Às vezes, chorava, sentindo falta de Antônio, daqueles 3 dias simples na casa pequena, quando tudo parecia menos complicado. 2 meses depois de assumir a empresa, Mariana tomou sua primeira grande decisão. Estava revisando os relatórios financeiros quando notou que havia uma quantia significativa de dinheiro em uma conta separada, destinada à responsabilidade social, mas que nunca havia sido utilizada. Chamou o Dr. Marcelo e perguntou sobre aquilo. Ah, sim, essa era uma ideia que o Sr. Antônio tinha antes de se afastar. Ele queria criar projetos sociais, mas acabou nunca implementando. O dinheiro ficou parado lá. Mariana sentiu algo acender dentro dela. Quero usar esse dinheiro. Quero criar uma fundação para ajudar jovens em situação de vulnerabilidade. Quero oferecer cursos profissionalizantes, educação, oportunidades. Dr. Marcelo sorriu, surpreso e impressionado. É uma ideia maravilhosa, Sra. Mariana. Vou começar a trabalhar nos trâmites legais imediatamente. Assim nasceu a Fundação Esperança Nova, um projeto que começou pequeno, com uma sede alugada no bairro Nacional, oferecendo cursos de informática, inglês e capacitação profissional para jovens de baixa renda. Mariana fazia questão de visitar a fundação toda semana, conversando com os alunos, conhecendo suas histórias, suas dificuldades. Via neles reflexos de sua própria trajetória, e aquilo a motivava a fazer mais. Com o passar dos meses, a fundação cresceu. Mariana conseguiu parcerias com empresas da região, abriu mais sedes em outros bairros periféricos de Belo Horizonte, expandiu os cursos para incluir marcenaria, costura, gastronomia. Centenas de jovens passaram pelos programas, conseguiram empregos, mudaram de vida. As histórias chegavam até Mariana através de cartas emocionadas, de visitas de agradecimento, de abraços apertados de mães que viam os filhos encontrarem um caminho. A mídia começou a notar reportagens sobre a jovem empresária que estava transformando vidas
Apareceram nos jornais locais, depois nos nacionais. Mariana concedeu algumas entrevistas, sempre tímida, sempre desconfortável com os holofotes, mas firme em sua mensagem. Educação e oportunidade podem mudar destinos. Na empresa, Mariana também implementou mudanças. Aumentou os salários dos funcionários de cargos mais baixos, melhorou os benefícios, criou um programa de bolsas de estudo para os filhos dos trabalhadores. No início, alguns gestores reclamaram que aquilo diminuiria os lucros, mas Mariana foi inflexível. Pessoas felizes e valorizadas trabalham melhor. Não vou construir riqueza em cima do sofrimento de ninguém. E ela estava certa. A produtividade aumentou, a rotatividade diminuiu, e a empresa começou a ser reconhecida não apenas pela qualidade de suas obras, mas também pela forma como tratava seus colaboradores. Mariana descobriu que tinha talento para a liderança, não uma liderança autoritária, mas uma liderança compassiva, que ouvia, que aprendia, que se importava genuinamente com as pessoas. Um ano após o casamento, a Fundação Esperança Nova já havia impactado mais de 1.000 jovens, e Mariana havia se tornado uma referência em responsabilidade social em Minas Gerais. Empresários pediam reuniões com ela para entender como implementar projetos semelhantes. Universidades a convidavam para palestras, prêmios começaram a aparecer. Mas em todos esses momentos de reconhecimento, Mariana sentia uma saudade profunda de Antônio. Queria dividir aquelas conquistas com ele. Queria que ele visse que havia cumprido a promessa, que não havia se corrompido pela riqueza, que estava usando tudo aquilo para fazer o bem. Mas Antônio nunca entrou em contato. Nenhuma carta, nenhuma ligação, nenhum sinal. Era como se tivesse desaparecido da face da terra. Mariana contratou investigadores particulares, mas eles nunca encontraram nada. Era como se ele quisesse ser invisível, intocável. Essa ausência doía, não porque Mariana se apaixonara por ele no sentido romântico tradicional, mas porque havia entre eles uma conexão profunda, um respeito mútuo que transcendia qualquer definição simples. Uma tarde de quinta-feira, quase 14 meses após a partida de Antônio, Mariana recebeu um envelope misterioso em sua mesa na sede da empresa. Não havia remetente, apenas seu nome escrito à mão. Dentro havia um pequeno cartão com uma única frase. Algo mudou no lugar onde tudo começou. Mariana releu as palavras várias vezes. Onde tudo começou. A casa de Valdete. Seu coração acelerou. Será que era de Antônio? Mas por que ele a mandaria de volta para lá? Decidiu que precisava descobrir. Pediu para seu motorista, Sr. Paulo, levá-la até o bairro Floresta, até a casa que havia sido sua prisão por tantos anos. A viagem pareceu eterna, mesmo sendo apenas 40 minutos. Mariana olhava pela janela do carro de luxo, tão diferente do Uno branco de Antônio, e sentia uma mistura de ansiedade e curiosidade. O que encontraria lá? Valdete ainda morava na casa. As filhas ainda estavam por perto. Parte dela não queria reviver aquele passado, mas outra parte sabia que precisava confrontá-lo. Quando o carro parou em frente à casa, Mariana sentiu um choque. O lugar estava irreconhecível. O jardim que ela costumava cuidar estava abandonado, com mato crescido e flores mortas. A pintura da fachada estava descascando. Algumas janelas tinham vidros quebrados e havia um ar geral de decadência, que contrastava brutalmente com a opulência que a casa ostentava no passado. Mariana desceu do carro e caminhou até a porta da frente. Bateu 3 vezes e esperou. Passos arrastados se aproximaram, e a porta se abriu revelando uma Valdete que parecia ter envelhecido 20 anos. Seus cabelos, antes sempre pintados e arrumados, estavam grisalhos e desgrenhados. O rosto, antes cheio e bem cuidado, estava magro e marcado por rugas profundas. Usava roupas velhas e manchadas, e seus olhos, que costumavam brilhar com arrogância, agora pareciam apagados, vazios. Mariana, a voz de Valdete saiu rouca, surpresa. Você, o que está fazendo aqui? Recebi uma mensagem dizendo que algo havia mudado aqui. Vim ver. Valdete deu uma risada amarga, sem humor. Mudou. Tudo mudou. Pode entrar se tiver coragem de ver o que restou.
Mariana entrou na casa e sentiu o coração apertar. O interior estava em um estado ainda pior que o exterior. Móveis quebrados, paredes sujas, cheiro de mofo. A sala, que antes era decorada com luxo, agora estava praticamente vazia, com apenas um sofá velho rasgado e uma televisão pequena que piscava em cores distorcidas. O que aconteceu? Mariana perguntou, genuinamente chocada. Valdete sentou-se pesadamente no sofá e fez um gesto para que Mariana se sentasse também, mas ela preferiu ficar de pé. A vida aconteceu. Depois que você saiu, tudo começou a desmoronar. O negócio da família, que era uma joalheria, faliu. Descobri que meu sócio estava desviando dinheiro há anos. Perdi tudo. Jéssica e Bruna, suas queridas meias-irmãs, foram embora assim que o dinheiro acabou. Casaram com rapazes de outras cidades e nunca mais voltaram. Mal ligam para saber se estou viva. Havia uma amargura profunda na voz de Valdete, mas também um arrependimento que Mariana conseguia sentir. Eu mereci tudo isso, a mulher continuou, olhando para as próprias mãos. Tratei você como lixo. Forcei você a se casar com um estranho só para me livrar de você. Nunca te dei carinho, nunca te dei nada além de sofrimento. E agora estou aqui sozinha, sem nada, enquanto você... Ela parou, olhando para Mariana pela primeira vez desde que começara a falar. Enquanto você se tornou essa mulher admirável que sai nos jornais, que ajuda milhares de pessoas, que tem tudo o que eu sempre quis e nunca consegui. A ironia é cruel, não é? Mariana sentiu uma mistura complexa de emoções. Parte dela queria sentir satisfação, uma vingança doce pela justiça do destino. Mas a parte maior, a parte que Antônio havia visto nela, desde o início, sentia apenas compaixão. Valdete não era mais a mulher poderosa e cruel de antes. Era apenas uma senhora solitária e quebrada, colhendo as consequências de suas próprias ações. Eu não vim aqui para julgar você, Mariana disse suavemente. Vim porque recebi uma mensagem. Mas já que estou aqui, quero que saiba que te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço estar livre desse peso. Carregar rancor é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Valdete ergueu os olhos surpresa. Você me perdoa. Depois de tudo, perdoo. E mais do que isso, quero ajudar você a recomeçar. Não com luxo, não com regalias, mas com dignidade. Vou pagar o aluguel de um apartamento pequeno para você, vou providenciar uma ajuda mensal para suas necessidades básicas e, se quiser, posso te arrumar um trabalho na fundação. Algo simples, talvez ajudando na limpeza ou na cozinha. Por que você faria isso? Valdete perguntou, a voz trêmula. Por que ajudaria alguém que te fez tanto mal? Porque aprendi que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você faz com o que tem. E aprendi que bondade não deve ser condicional. Deve ser oferecida especialmente para aqueles que não merecem, porque é aí que ela tem o maior poder de transformação. Valdete começou a chorar, lágrimas silenciosas que escorriam por seu rosto envelhecido. Nunca pedi desculpas por nada do que fiz. Nunca achei que precisava. Mas agora, vendo você aqui, sendo tão generosa quando poderia simplesmente rir da minha desgraça, percebo o quanto estava errada. Sinto muito, Mariana. Sinto muito mesmo. Mariana sentiu suas próprias lágrimas ameaçarem cair, mas controlou-se. Eu aceito suas desculpas e espero que você use essa segunda chance para ser uma pessoa melhor. Nunca é tarde para mudar. Saiu da casa com o coração mais leve do que esperava. Aquela visita não tinha sido sobre Valdete. Tinha sido sobre ela mesma, sobre provar que poderia enfrentar seu passado sem ser destruída por ele, que poderia oferecer graça onde antes havia apenas dor. No carro, a caminho de volta para a mansão, Mariana olhou pela janela e pensou em Antônio. Será que ele havia orquestrado aquilo de alguma forma? Será que a mensagem misteriosa viera dele? Gostaria de poder contar a ele sobre aquele encontro, sobre como havia conseguido perdoar, sobre como estava cumprindo a promessa de cuidar de sua essência. Onde quer que você esteja, Antônio, ela pensou, espero que esteja orgulhoso. Os meses continuaram passando. A Fundação Esperança Nova abriu mais 2 sedes, uma em Contagem e outra em Betim.
Mariana criou um programa de mentoria onde empresários bem-sucedidos ajudavam jovens empreendedores a tirarem seus projetos do papel. Inaugurou uma escola profissionalizante completa, com laboratórios, bibliotecas e uma equipe de professores dedicados. Cada projeto era pensado com cuidado, sempre lembrando de sua própria história, sempre buscando oferecer o que ela gostaria de ter recebido. A empresa Ferreira Construções também prosperava. Mariana implementou práticas sustentáveis nas obras, passou a usar materiais ecológicos sempre que possível, criou um programa de reflorestamento, onde para cada árvore derrubada em uma obra, 10 eram plantadas. A empresa ganhou certificações ambientais e se tornou referência não apenas em qualidade de construção, mas também em responsabilidade ecológica. Em uma noite de terça-feira, 2 anos após o casamento, Mariana estava em seu escritório na mansão, revisando projetos para uma nova sede da fundação, quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido, atendeu hesitante. Alô. Do outro lado, uma voz feminina e gentil. Senhora Mariana Ferreira. Sim, sou eu. Meu nome é doutora Beatriz. Sou médica. Em uma clínica particular aqui em São Paulo. Estou ligando porque um paciente meu me pediu que entrasse em contato com a senhora. O coração de Mariana disparou. Um paciente. Seria. Qual é o nome dele? Ela perguntou, a voz ansiosa. Ele pediu para não revelar ainda, mas disse que gostaria que a senhora soubesse que está bem, que está seguindo a jornada que prometeu fazer e que está incrivelmente orgulhoso da mulher que você se tornou. Disse também que quando chegar a hora certa, vocês se encontrarão novamente. Era Antônio. Tinha que ser. Mariana sentiu os olhos marejarem. Ele está bem mesmo. Posso falar com ele. Lamento, mas ele não está em condições de falar no momento. Mas quis que eu transmitisse essa mensagem e que dissesse também que você não precisa procurar por ele. Ele voltará quando for o momento certo. A ligação terminou e Mariana ficou segurando o telefone, um turbilhão de emoções passando por ela. Alívio por saber que ele estava vivo. Frustração por não poder vê-lo. Gratidão pela mensagem e uma certeza crescente de que Antônio voltaria, eventualmente, e que quando isso acontecesse, ela estaria pronta para mostrar a ele tudo o que havia construído. Capítulo 4. O verdadeiro legado. 3 anos haviam se passado desde aquele casamento inesperado no cartório. 3 anos desde que a vida de Mariana havia mudado de forma tão dramática que, às vezes, ela ainda acordava achando que estava sonhando. Mas não era sonho. Era real. Cada manhã em que abria os olhos naquele quarto imenso da mansão, cada reunião na empresa, cada visita à fundação, cada jovem que ela via conseguir um emprego e mudar de vida, tudo era intensamente, maravilhosamente real. Mariana estava agora com 25 anos e a garota tímida e assustada que havia sido, forçada a se casar com um estranho, era apenas uma memória distante. A mulher que ela se tornara era confiante, articulada, respeitada. Seus cabelos castanhos agora eram cortados em um estilo moderno. Seus olhos cor-de-mel haviam perdido aquela tristeza antiga e ganhado um brilho de propósito. Usava roupas elegantes, mas confortáveis, mantendo sempre um equilíbrio entre o profissionalismo que sua posição exigia e a simplicidade que era essencial à sua natureza. A Fundação Esperança Nova havia se expandido para além de Belo Horizonte, com sedes em 10 cidades de Minas Gerais. Mais de 5.000 jovens já haviam passado pelos programas e as histórias de transformação se multiplicavam. Rafael, um rapaz de 18 anos que vivia nas ruas, havia feito o curso de programação e agora trabalhava em uma empresa de tecnologia com um salário digno. Camila, mãe solteira de 3 filhos, aprendera gastronomia na fundação e abriu sua própria confeitaria. Júlio, que havia abandonado os estudos aos 15 anos, voltara a estudar e agora estava cursando engenharia com bolsa integral. Eram essas histórias que mantinham Mariana acordada à noite, planejando novos projetos, sonhando com formas de alcançar mais pessoas, de multiplicar esperança. A empresa Ferreira Construções também prosperava sob sua liderança. O faturamento havia dobrado, não porque Mariana fosse gananciosa,
mas porque a forma como tratava os funcionários e a qualidade ética das obras atraíam cada vez mais clientes. Empresas e governos queriam trabalhar com uma organização que não apenas construía prédios, mas que construía dignidade. Mariana havia implementado um programa onde 10% dos lucros eram automaticamente direcionados para projetos sociais. E mesmo com essa doação generosa, a empresa continuava lucrativa. Mas apesar de todo o sucesso, de todo o reconhecimento, de todas as conquistas, havia um vazio que Mariana não conseguia preencher completamente. A ausência de Antônio era uma ferida que não cicatrizava. Não porque ela estivesse apaixonada por ele no sentido romântico tradicional, eles mal se conheciam naquele nível, mas porque havia entre eles uma conexão de almas, um entendimento profundo que transcendia tempo e circunstâncias. Ele havia visto nela algo que ninguém mais via. Havia apostado nela quando o mundo inteiro duvidava. Havia mudado sua vida não com promessas vazias, mas com ações concretas e generosas. Desde aquela ligação misteriosa da doutora Beatriz 1 ano atrás, Mariana não havia tido mais notícias. Continuava com sua vida, com seus projetos, com suas responsabilidades, mas sempre com aquela esperança pequena e teimosa de que um dia Antônio voltaria, de que um dia ela poderia abraçá-lo e dizer obrigada, não apenas pelas coisas materiais, mas por ter acreditado nela quando ela mesma não acreditava. Era uma manhã de sábado de junho, o inverno mineiro trazendo um frio seco e agradável, quando Mariana recebeu um telefonema inesperado. Estava na varanda da mansão, tomando café e revisando os planos para a inauguração de mais uma sede da Fundação em Juiz de Fora, quando seu celular tocou. Número desconhecido novamente. Ela atendeu com o coração acelerado, uma sensação estranha de que algo importante estava prestes a acontecer. Senhora Mariana Ferreira. A voz do outro lado era masculina, formal, mas gentil. Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Fernando. Sou advogado e trabalho com assuntos internacionais. Estou ligando em nome do Sr. Antônio Ferreira. Mariana quase derrubou a xícara de café. Antônio. Ele está bem. Onde ele está? Posso falar com ele? Senhora Mariana, preciso que se acalme. O Sr. Antônio está bem. Mas há algo importante que ele gostaria que soubesse. Ele está retornando ao Brasil. Chegará a Belo Horizonte amanhã, domingo, e gostaria muito de vê-la. Se a senhora concordar, ele propõe um encontro às 10 da manhã, no jardim da mansão. Sim, Mariana respondeu imediatamente, a voz trêmula. Sim, claro, estarei lá. Por favor, diga a ele que estarei lá. Ele ficará muito feliz em saber. Até amanhã, senhora Mariana. A ligação terminou e Mariana ficou sentada ali, imóvel, tentando processar a informação. Antônio estava voltando. Depois de 3 anos, ele estava finalmente voltando. Todas as perguntas que havia acumulado, todas as coisas que queria contar a ele, todas as emoções que havia guardado, tudo viria à tona no dia seguinte. Mal podia acreditar. Aquele sábado foi o dia mais longo de sua vida. Mariana tentou se distrair revisando documentos, assistindo a filmes, lendo livros, mas nada conseguia segurar sua atenção por mais de 5 minutos. Sua mente estava completamente focada no encontro do dia seguinte. O que diria a ele? Como seria vê-lo novamente? Ele estaria diferente. Ela certamente estava. A garota assustada que ele havia deixado para trás não existia mais. Em seu lugar, estava uma mulher forte, realizada, que havia honrado cada palavra da promessa que fizera. Naquela noite, Mariana mal conseguiu dormir. Revirava-se na cama, olhando para o teto, imaginando cenários. Quando finalmente adormeceu, sonhou com o jardim da mansão, com Antônio sorrindo para ela, com abraços e palavras que precisavam ser ditas. Acordou antes do amanhecer, o coração já batendo acelerado. Levantou-se, tomou um banho demorado, escolheu um vestido simples, mas elegante, em tom azul claro, lembrando do vestido que usara no dia do casamento. Prendeu os cabelos em um coque baixo e colocou apenas um brinco discreto. Queria estar bonita, mas queria que ele reconhecesse nela
a essência da pessoa que ele havia conhecido, não alguém transformado pela ostentação. Às 9h30 da manhã, Mariana já estava no jardim, sentada no banco de madeira perto da fonte, as mãos cruzadas no colo, tentando controlar a ansiedade. O jardim estava especialmente bonito naquela manhã, com as flores de inverno desabrochando em tons de roxo, amarelo e branco, as árvores balançando suavemente com a brisa fria, o som da água da fonte criando uma melodia tranquila. Às 10h em ponto, ouviu passos no cascalho do caminho. Virou-se e seu coração parou por um segundo. Era Antônio. Mais magro do que lembrava, o rosto marcado por algumas rugas novas, os cabelos completamente brancos agora, mas os olhos, aqueles olhos escuros e profundos, ainda tinham o mesmo brilho de gentileza que ela reconheceria em qualquer lugar. Ele parou a alguns metros dela, apenas olhando, como se estivesse absorvendo cada detalhe. Então sorriu, aquele sorriso suave e paternal que ela havia visto pela primeira vez 3 anos atrás. Mariana, você está linda. E mais do que isso, você está radiante. Ela se levantou, as pernas trêmulas, sem saber se deveria correr até ele ou esperar. Antônio resolveu a questão caminhando até ela e abrindo os braços. Mariana se jogou naquele abraço, sentindo as lágrimas finalmente caírem livremente. Era como abraçar um pai, que havia partido há muito tempo. Era alívio, era gratidão. Era amor em sua forma mais pura e desinteressada. Senti tanto sua falta, ela conseguiu dizer entre os soluços. Por que ficou tanto tempo longe? Porque precisava, Antônio respondeu suavemente, afastando-a um pouco para olhar em seus olhos. Precisava cumprir uma promessa que fiz para Helena antes que ela partisse. Prometemos juntos que se algo acontecesse com um de nós, o outro viajaria pelo mundo, conheceria os lugares que sonhamos visitar, viveria pelos dois. Mas quando ela se foi, fiquei paralisado pela dor. Não consegui fazer nada disso, até que te conheci. Ele a guiou até o banco e sentaram-se lado a lado. Quando vi em você aquela bondade genuína, aquela força silenciosa, soube que se eu te desse uma oportunidade, você não apenas sobreviveria, mas floresceria. E percebi que essa seria minha última missão antes de partir para cumprir minha promessa a Helena, dar a você a vida que merecia, e então me dar a liberdade de viver o que havia deixado para trás. E viveu? Mariana perguntou. Vivi. Visitei todos os lugares que Helena e eu sonhamos conhecer. A Torre Eiffel em Paris, as praias de Santorini na Grécia, os templos do Japão, as montanhas da Patagônia, as luzes do norte na Noruega. Em cada lugar senti que ela estava comigo, sorrindo, feliz por eu finalmente estar honrando nossa promessa. E em cada lugar pensava em você também, me perguntando como estaria, se estaria cumprindo sua própria promessa. E então descobria, Mariana disse, um sorriso atravessando as lágrimas. Descobria através de jornais internacionais, de reportagens online, de prêmios que chegavam do Brasil. A jovem empresária que está mudando vidas, a filantropa que deu oportunidades a milhares. Fiquei tão orgulhoso, Mariana, tão imensamente orgulhoso de você. Eu só consegui por causa do Senhor, por causa da confiança que depositou em mim. Não, Antônio balançou a cabeça. Você conseguiu por causa de quem você é. Eu apenas abri uma porta. Você que atravessou e construiu um palácio do outro lado. E fez isso mantendo sua essência, mantendo sua bondade, mantendo aquela capacidade de ver beleza nas coisas simples. Isso é raríssimo, Mariana. Isso é um presente. Eles ficaram ali por horas, conversando sobre tudo. Antônio contou sobre suas viagens, sobre os lugares que conheceu, sobre as pessoas que encontrou. Falou sobre Helena, sobre como finalmente havia feito as pazes com sua partida, sobre como aprendera que amor verdadeiro não termina com a ausência física, mas continua vivendo em cada memória, em cada ação inspirada por aquele amor. Mariana contou sobre a fundação, sobre cada projeto, sobre os jovens cujas vidas haviam mudado. Falou sobre a empresa, sobre as mudanças que implementou, sobre os desafios que enfrentou.
Contou sobre o reencontro com Valdete, sobre como havia conseguido perdoar, sobre como aquele perdão a havia libertado de amarras que nem sabia que carregava. E tem mais, Mariana disse, seus olhos brilhando. Comecei a namorar. Conheci alguém há 6 meses, um professor que trabalha na fundação. Ele se chama Daniel, é gentil, humilde, me faz rir. Não tem nada a ver com dinheiro ou status, ele me ama por quem eu sou. E eu estou aprendendo a amá-lo também. Antônio sorriu largamente. Isso me deixa imensamente feliz. Você merece ter alguém ao seu lado, alguém que veja seu valor. Daniel é um homem de sorte. Na verdade, ela continuou, hesitante, estávamos pensando em nos casar. Mas eu queria sua bênção antes. Queria que você estivesse lá, se possível. Afinal, ainda somos casados legalmente. Embora nunca tenhamos. Eu sei, Antônio a interrompeu gentilmente. E já providenciei tudo. Trouxe comigo os papéis da anulação. Podemos assinar hoje mesmo, se você quiser, liberando você completamente para viver sua vida como deve ser vivida. Mariana sentiu um aperto no peito. Parte dela sabia que aquilo era o certo, o necessário. Mas outra parte sentia que aquele papel que os unia era o último elo físico com aquele homem que havia mudado tudo para ela. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por tudo. Eles assinaram os papéis ali mesmo, no jardim, com o Dr. Marcelo servindo de testemunha. Foi uma cerimônia tão simples quanto o casamento havia sido, mas desta vez, ao invés de tristeza, havia paz. Uma paz profunda de ciclos que se completam, de promessas cumpridas, de destinos que se entrelaçam e depois seguem seus próprios caminhos. Depois disso, Antônio fez algo inesperado. Levantou-se e caminhou até uma mochila que havia trazido, tirando de dentro uma caixa de madeira antiga, trabalhada com detalhes delicados. Isso era de Helena, ele disse, entregando a caixa para Mariana. Ela sempre quis que fosse passado adiante para alguém que entendesse seu valor. Acho que você é essa pessoa. Mariana abriu a caixa com cuidado. Dentro havia uma coleção de cartas, escritas à mão, amarradas com uma fita vermelha. As cartas que Helena escreveu para mim durante nossa vida juntos, Antônio explicou. Palavras de amor, de encorajamento, de sabedoria. Leia-as quando precisar de orientação, quando precisar lembrar que o amor verdadeiro é generoso, paciente e eterno. Mariana segurou a caixa contra o peito, emocionada demais para falar. Então Antônio revelou mais uma surpresa. Também quero que saiba que a propriedade na Serra da Mantiqueira, aquela fazenda que sempre usei como refúgio, agora está registrada em nome da Fundação Esperança Nova. Pode ser transformada em um centro de retiro para os jovens dos seus programas, um lugar onde possam descansar, refletir, se conectar com a natureza. Antônio, você já me deu tanto. Não precisa. Preciso sim, porque minha riqueza só tem significado se for usada para criar mais bondade no mundo. E você, Mariana, é a personificação dessa bondade. Então aceite isso não como um presente de mim para você, mas como minha contribuição para a missão que você está construindo. Eles ficaram no jardim até o sol começar a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Antônio contou que havia comprado uma casa pequena na costa, em uma cidade litorânea tranquila, do Rio de Janeiro, onde pretendia passar seus últimos anos em paz, escrevendo memórias, cuidando de um jardim, vivendo de forma simples. Mas vou visitá-la sempre que puder, ele prometeu. Quero acompanhar o crescimento da fundação, quero conhecer Daniel, quero estar presente para os momentos importantes. Não como marido, não como pai, mas como um amigo que acredita em você mais do que qualquer pessoa neste mundo. E eu quero que você saiba, Mariana disse, segurando as mãos dele entre as suas, que tudo o que construí, tudo o que me tornei, foi porque você me mostrou que eu tinha valor, que bondade não é fraqueza, que generosidade não é ingenuidade. Você me salvou, Antônio, não apenas da pobreza ou do desprezo, mas da crença de que eu não merecia coisa alguma. Me salvou de mim mesma. Não, Antônio disse suavemente, seus olhos brilhando com lágrimas que ameaçavam cair. Você se salvou. Eu apenas acendi uma vela.
Você que transformou aquela chama em um farol que agora ilumina milhares de vidas. Quando Antônio finalmente se despediu, prometendo voltar para o casamento de Mariana e Daniel, que aconteceria em 3 meses, ela ficou no jardim observando o carro dele se afastar. Mas, desta vez, não sentiu tristeza ou vazio. Sentiu plenitude. Sentiu gratidão. Sentiu que tudo tinha se encaixado exatamente como deveria. Nos meses que se seguiram, Mariana mergulhou de cabeça nos preparativos do casamento e nos novos projetos da fundação. A fazenda na Serra da Mantiqueira foi transformada em um centro de retiro espetacular, com cabanas confortáveis, salas de meditação, trilhas ecológicas e uma horta orgânica, onde os jovens podiam aprender sobre agricultura sustentável. O primeiro grupo de 50 adolescentes passou uma semana lá e voltaram transformados, mais confiantes, mais conectados consigo mesmos. O casamento de Mariana e Daniel aconteceu em uma cerimônia íntima na capela da fazenda, com apenas 50 convidados, incluindo Antônio, Dr. Marcelo, Dona Rosa e vários dos jovens que haviam passado pela fundação. Mariana usou um vestido simples de renda branca, sem ostentação, e carregava um buquê de flores colhidas no próprio jardim da fazenda. Daniel, um homem de 30 anos com olhos gentis e um sorriso fácil, chorou quando a viu caminhar até o altar. Antônio estava na primeira fileira, ao lado de Dr. Marcelo, e quando Mariana passou por ele sussurrou: "Helena estaria tão feliz em ver isso. Eu estou tão feliz em ver isso." A cerimônia foi emocionante, com votos escritos pelo próprio casal, promessas de parceria, respeito e crescimento conjunto. Quando foram declarados marido e mulher, todos os presentes aplaudiram e choraram, celebrando não apenas uma união, mas uma história de redenção, transformação e amor em suas formas mais puras. Na festa que se seguiu, simples mas alegre, com música ao vivo e comida caseira preparada pela equipe da fundação, Antônio fez um brinde emocionante. Levantou a taça de champanhe e disse, com voz firme mas emocionada: "Hoje celebramos o casamento de 2 pessoas maravilhosas, mas também celebramos algo maior. Celebramos a prova viva de que bondade sempre vence, de que humildade é força, de que dar é mais poderoso do que receber. Mariana, você pegou uma vida que poderia ter terminado em amargura e transformou em um farol de esperança. Isso é o verdadeiro legado. Não o dinheiro, não as propriedades, não os prêmios. O legado está em cada vida que você tocou, em cada jovem que você inspirou, em cada ato de generosidade que você espalhou pelo mundo. Helena e eu brindamos a você, de onde quer que estejamos." Mariana chorou livremente, abraçada por Daniel, cercada por pessoas que amava, sob o céu estrelado de Minas Gerais. Tinha 25 anos, uma vida inteira pela frente, e finalmente entendia o que Antônio havia tentado ensinar desde o início. A verdadeira riqueza não estava em mansões ou contas bancárias, mas na capacidade de usar o que se tem para plantar esperança onde antes só existia desespero. 5 anos depois, a Fundação Esperança Nova havia se expandido para 15 estados brasileiros, impactando mais de 50 mil jovens. Mariana e Daniel tiveram 2 filhos, Helena e Antônio, nomes escolhidos para honrar aqueles que haviam mudado tudo. Antônio, agora com 70 anos, visitava a família regularmente, sempre trazendo histórias de suas viagens e sabedoria acumulada ao longo de uma vida bem vivida. Em uma tarde de domingo, sentados na varanda da fazenda, enquanto as crianças brincavam no jardim, Mariana olhou para Antônio e disse: "Sabe, eu ainda penso naqueles 3 dias na casa simples como os mais importantes da minha vida. Ali, sem luxo, sem riqueza, apenas com gentileza e respeito, você me mostrou quem eu poderia ser." Antônio sorriu, seus olhos brilhando com a sabedoria dos anos. "E você me mostrou que minha vida ainda tinha propósito, que mesmo depois da perda, ainda era possível criar beleza no mundo. Nós nos salvamos mutuamente, Mariana. Essa é a magia das conexões verdadeiras." Eles ficaram ali, observando o pôr do sol pintar o céu de cores impossíveis,
Duas almas que haviam se encontrado no momento certo, mudado o curso uma da outra, e provado que bondade, quando plantada em solo fértil, sempre floresce em algo extraordinário. A garota pobre que havia sido forçada a se casar com um homem de 60 anos descobriu 3 dias depois que ele era milionário, mas descobriu anos depois algo muito mais valioso, que a verdadeira riqueza estava na generosidade que continuava a cultivar, nos corações que tocava, nas vidas que transformava. E que o maior presente que Antônio lhe dera não foi dinheiro ou propriedades, mas a certeza inabalável de que ela sempre teve e sempre teria um valor imenso, independente de qualquer circunstância externa. E essa certeza, mais do que qualquer fortuna, foi o que permitiu a Mariana construir um legado que duraria gerações, espalhando esperança, plantando bondade e provando, dia após dia, que o amor verdadeiro se manifesta não em palavras vazias, mas em ações transformadoras que ecoam pela eternidade.